Olá, nós estamos começando então a novena de Pentecostes. A novena de Pentecostes, ela tem uma realidade muito importante que você precisa saber. A realidade que a novena de Pentecostes, junto com a novena de Natal, são as duas únicas novenas no ano que tem uma estrutura litúrgica. O que significa isso? Que a igreja recomenda que essas duas novenas, tanto a de Natal como a de Pentecostes, seja rezada pelos fiéis. Ela tem uma liturgia, ela se torna então uma medida quase que obrigatória, uma medida a pedido da igreja que os fiéis rezem a novena. A novena de Natal ela tem um apelo maior pastoral, né? Por que ela tem um apelo maior pastoral? Não sei. Uma vez que as duas deveriam ter o mesmo apelo pastoral. Significa o que esse apelo pastoral? Que as paróquias, as comunidades, pudessem animar fervorosamente esses fiéis, todos os fiéis, para celebrar a novena de Pentecostes nas suas casas, na própria igreja. Mas o tempo tá favorável, o tempo está mudando, ou seja, as coisas estão acontecendo. O que significa Pentecostes? A palavra Pentecostes vem da palavra 50, tá? Então, se você observar na Bíblia, Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de 1 a 4, ela aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Só que se você observar mais profundamente, Pentecostes, na Sagrada Escritura e em Atos dos Apóstolos, já era uma festa celebrada pelos judeus. Mas que festa é essa? Toda festa dos judeus, ela tinha e ainda tem um sentido religioso. Ela tem um fato original, religioso, de manifestação divina, na qual gerou a festa. Então, Pentecostes, ela está lá ela é uma festa religiosa que vem do Antigo Testamento dentro de um fato religioso. Que fato é esse? Quando Moisés ele sai, ele liberta o povo hebreu do Egito, depois de 50 dias dessa libertação no deserto, Moisés ele sobe ao Monte Horebe e Deus ele envia os 10 mandamentos, ou seja, a lei, escrita em tábuas de pedra. Então os judeus, eles começavam a comemorar todo ano a Páscoa, a pedido do próprio Deus, a Páscoa, que era a saída do povo hebreu do Egito pela mão de Moisés, e depois de 50 dias eles comemoravam a Pentecostes, que representava a festa da vinda da lei escrita em tábuas para o povo judeu. Um detalhe que bem depois de Moisés, existia um profeta chamado Ezequiel e o outro Joel, e também Zacarias, que profetizaram o seguinte: no dia do Senhor, a lei escrita em pedra não valeria mais, porque a partir do dia do Senhor, Deus escreveria, em vez de escrever em pedra, escreveria no coração de carne de cada ser humano. Portanto, é o seguinte, passou-se o tempo, Cristo ele morre e ressuscita na Páscoa celebrada dos judeus, e ele me envia o Espírito Santo justamente na festa já de Pentecostes que já existia dos judeus. Parece algo combinado, mas não foi combinado, foi providência divina. Deus escolheu o calendário judaico para agir também de modo salvador, dentro da salvação em Jesus Cristo, e também dentro da vinda do Espírito Santo sobre nós. Claro que o Espírito Santo, ele já agia no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o Espírito Santo não só age, mas ele faz morada no fiel. Ele faz morada naquele que é batizado em Cristo, que é batizado na Trindade, que é batizado na morte e ressurreição de Cristo. Ele faz morada, ele leva o fiel de pagão a ser filho de Deus, ele introduz o Espírito Santo na família divina, a pessoa, aquele que passar pelo seu fogo. E também o Espírito Santo, ele dá o dom da vida eterna para cada fiel. Quer dizer, acontece o Espírito Santo no Novo Testamento, ele acontece de modo indelével, ou seja, para sempre na vida de cada um. E a parte mais bonita é que o Espírito Santo ele faz morada. Ele faz morada em quem? Ele faz morada naquele que é batizado em Cristo. Vamos lá. Então nós estamos celebrando o que a novena de Pentecostes? Essa vinda avassaladora do Espírito Santo sobre todos os apóstolos, que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, como eu disse,
e que fez com que a igreja se manifestasse. A igreja ela é instituída em Pedro, ela nasce no coração de Cristo na cruz, Evangelho de João, instituída em Pedro, Evangelho de Mateus, nasce no Evangelho de João, quando o soldado ele fura o coração de Cristo, só que ela é manifestada em Pentecostes. Às vezes essa festa de Pentecostes é algo que muitos fiéis católicos parece que ficam longe disso, mas não deveria ficar longe dela. Da mesma forma que nós temos atenção a morte e ressurreição de Cristo, que é o tríduo pascal, nós devemos dar atenção profunda a essa vida do Espírito Santo, a Pentecostes, porque Pentecostes existe até hoje. E é por isso que nós vamos mergulhar na novena de Pentecostes, a fim de que você viva essa mesma experiência que os apóstolos viveram em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Como que nós vamos fazer essa novena? Essa novena vai ter uma oração inicial, uma final, como todas as novenas têm, só que nós vamos trabalhar os símbolos do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ele tem símbolo? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, trazia nomes do Espírito Santo como símbolo. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é Espírito, que é invisível, e ele precisava de ter símbolos a fim de que ele fosse reconhecido. É a mesma coisa um vidro, uma porta de vidro, inteirinha de vidro. Se eu não coloco algum decalque ali, as pessoas vão enganar, vão pensar que não tem porta, vão meter a testa na porta, como acontece isso. Nós estamos aqui diante de Nossa Senhora Maria Peregrina do Fogo Eterno de Pentecostes. Esse símbolo de Nossa Senhora, essa imagem de Nossa Senhora, é o momento que Nossa Senhora sai da sala de Pentecostes, que nós vamos aprender bastante aqui. Qual que é esse momento? Atos Apóstolos capítulo 2, versículo de 1 a 4, ela sai. Por que ela está com o manto vermelho? Porque o vermelho representa o fogo do Espírito Santo, que é um dos símbolos, que é o primeiro símbolo que nós vamos rezar na novena de Pentecostes. Aqui você observa que tem um vidro na frente, né? Você não está vendo o vidro, mas você está vendo a imagem de Maria refletida nesse vidro, que está atrás do vidro. O Espírito Santo é assim. Com os símbolos dele, nós vamos ver ele através dos símbolos. Tá certo? Então, que Nossa Senhora Maria Peregrina de Pentecostes, do Fogo Eterno de Pentecostes, possa interceder por um grande Pentecostes para todos nós durante toda essa novena. Mas antes disso, eu quero só lembrar que não dá para você ver aqui, mas aqui está escrito São João 23. Mas Nossa Senhora está pisando sobre o chão e a intercessão de São João 23. São João 23 foi o Papa na década de 60 que abriu as portas do Vaticano e pediu que este século fosse o século, na verdade Leão XIII pediu lá no começo do século XX que fosse o século do Espírito Santo. E João 23, na década de 60, ele pede um novo Pentecostes para toda a igreja. Portanto, a partir disso, ele inicia o Concílio Vaticano II e depois do concílio vem a renovação carismática católica para o mundo e, sobretudo, para o Brasil. Então está aí Nossa Senhora de braços abertos. Você observa que tem um vento batendo aqui, abanando aqui a aba da roupa dela, que também é o vento do Espírito, que é um outro símbolo, o vento do Espírito Santo, que nós vamos a seguir, começar toda a nossa novena falando desses símbolos. Para cada dia vai ser um símbolo do Espírito Santo que nós vamos rezar juntos. Deus abençoe você e um grande Pentecostes.